Hoje, então, falaremos sobre provado e aprovado na fé. Próximo domingo, provado e aprovado no amor. No terceiro domingo, provado e aprovado na sabedoria. Quarto domingo, provado e aprovado na humildade. E quinto domingo, provado e aprovado na esperança. Espero que você possa estar conosco todos estes domingos, mas se porventura não conseguir estar ao vivo, vai ficar gravado lá no canal da igreja. Você pode acessar e depois ouvir a palavra de Deus, ser edificado pela santa palavra de Deus, tá certo? Então, se você já abriu, permaneça com sua Bíblia aberta aí em Tiago, capítulo 1. Se você não abriu, mais alguns segundos para você abrir. Maravilha. Nós vamos começar, então, a leitura da palavra de Deus. Primeiramente, nós leremos do verso 1 até o verso 4, e depois o verso 12, e ao longo da mensagem leremos os demais versículos, ok? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Observem os irmãos que a palavra aprovação aqui aparece 3 vezes, mas quando a gente dá uma olhadinha no texto grego, nós vamos descobrir que tem 2 palavras diferentes aqui. No verso 2 e 12, a palavra é uma, a palavra é peirasmos. E no verso 3 é outra palavra, doikímio. Essas palavras têm momentos que elas são sinônimos, tem momentos que não, e a gente precisa estar sempre atento, então, ao contexto para ver. Mas quando essas 2 palavras são sinônimas, e aqui, essencialmente, elas têm um significado que é o mesmo, no sentido de alguém ser colocado à prova, de alguém ser testado, ser avaliado, ser verificado. Esse é o sentido mais assim comum e essencial que une essas 2 palavras. Geralmente, provação, tanto doquímio quanto peirasmos, fala dos meios pelos quais alguém é testado, é provado, é avaliado. Então, esse é o sentido principal aqui. Então, é bom a gente observar que alguém pode ser provado, pode ser testado também com circunstâncias agradáveis, com coisas boas, né? Todo mundo sabe, né? Aquele teste que você passa quando você está diante de um banquete e você é testado, quanto que você vai comer? Você vai comer só o necessário ou mais que deveria? É uma aprovação maravilhosa, né? Porque você fica ali salivando, deliciando, né? Tem um versículo da Bíblia que, esse é um versículo que me confronta muito, porque por causa de uma área de minha vida que Deus tem tratado ao longo da vida, né? Está tratando ainda, que é a questão de receber crítica, receber elogio. E Provérbios 27, 21 diz assim: como o crisol prova a prata, o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, geralmente as pessoas têm uma tendência a olhar para as críticas, por exemplo, uma grande provação, coisa chata, né? Pô, estou sofrendo que eu fui criticado. Mas a palavra de Deus que os louvores também são momentos de grande provação, né? Como é que você vai se comportar diante dos elogios, né, que você recebe? Enfim, né, não vou aprofundar agora ainda, mas só para a gente perceber que o sentido da palavra ele é mais amplo, né? Porque geralmente só pensa no sofrimento. Não, a aprovação vem por situações boas também, né? Mas, de fato, tanto o verbo que provar, quanto no substantivo provação, especialmente naquela palavra peirazo, que é provar, e perasmos, que é provação,
A maior parte dos usos bíblicos, a gente precisa reconhecer que tem a ver com sofrimento, né? Tem a ver com luta. Ainda que possa ser usado de outras formas, por exemplo, como experimentar, né? Colocar à prova, independente da intenção, seja ela boa ou ruim, enfim. E assim poderíamos discorrer muito sobre isso, eu vou correr um pouquinho aqui para a gente chegar no ponto principal. Mas é óbvio que a maioria de nós tememos a provação e nos assustemos e fujamos dela quando se trata de sofrimento. É natural que a gente tenha, né, naturalmente mais temor quanto a isso. Muitas pessoas fogem com todas as forças, né? E pior que existe uma teologia contrária às Escrituras que até acreditam que toda provação, no sentido de sofrimento, tribulação, aflição, ela é algo que não tem nada a ver com Deus, vamos dizer assim, talvez é até uma grande prova do desfavor de Deus. Olha quanto Deus me odeia, né? Porque eu estou passando, mas isso é uma coisa completamente fora das Escrituras, porque quando a Bíblia fala, por exemplo, dos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que Deus amava profundamente, que amavam o Senhor, lá em Hebreus 11:37, ele diz assim que essas pessoas foram apedrejadas, provadas, cerradas pelo meio, mortas a fio de espada, andaram peregrinas, vestidas de peles de ovelhas, de cabras, necessitadas, afligidas e maltratadas, e todos eram cheios da graça de Deus e do amor de Deus. Então, fica a dica aí para derrubar essa teologia errada aí para o lado de fora, para fora de nós, né? Mas a gente precisa reconhecer, porque é bíblico também, que especialmente essa palavra peiramos, peirazo, provação, também tem um sentido de tentar, de tentar no sentido de induzir ao mal, seduzir, instigar aquilo que não convém. Também tem esse sentido. E a gente vai ver muitos textos. Por exemplo, o que Satanás tentou fazer com Jesus? Foi isso, Mateus 4:1, né? Ele tentou instigar Jesus a desobedecer a Deus, a fazer o que é contrário à vontade de Deus. E a gente vê isso, por exemplo, na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensina a orar ao Pai pedindo o quê? Livrai-nos das tentações. É dessas tentações, dessas que nos convidam ao pecado. Essas a gente tem que fugir mesmo. Essas tem que clamar a Deus para a gente passar longe delas, porque não é bom viver perigosamente próximo do pecado, né? Namorando o pecado e sendo assediado pelo pecado. Jesus, quando estava ali nos seus últimos momentos com os discípulos antes da morte, ele disse assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, isso tudo eu estou falando aqui um pouco da natureza da provação. Então, tem a provação no sentido essencial de ser colocado à prova, ao teste, um sentido bem geral. Tem nesse sentido do sofrimento, da aflição, da tribulação. E tem também no sentido da tentação de ser instigado ao mal. Uma outra coisa que a gente precisa considerar ainda nessa introdução que eu estou fazendo é a questão da origem da provação. Isso é uma questão também que muitos se escabelam e se debatem, né, com esse assunto. E é claro que eu também já o fiz. Hoje eu estou mais calmo em Cristo quanto a isso na palavra. Mas esse texto aqui me chama a atenção primeiro do verso 16 ao 18, porque esse texto vai mostrar Deus como a causa primária de todas as coisas. Olha o que ele diz no verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela nova verdade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então, Deus, tudo, né? Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é absolutamente correto, justo e santo. E tudo que você vê, então, nesse planeta Terra, é manifestação de alguma forma dessa justiça, dessa santidade, dessa perfeição de Deus. E vem de Deus.
A gente tem orado, esperado tanto, né? Que descubra a vacina contra o coronavírus, descubra o remédio certo para a Covid-19. Mas quando descobrir, na verdade, veio de Deus. Deus deu quebrou o galho aí de algum cientista, de algum médico que estava ali esforçando, buscando, diligentemente, falou, eu vou te agraciar aqui. Pode ser até um brasileiro, pode ser um americano, pode ser um chinês, não sei. Eu acho que ele vai, em algum momento, fazer isso. Eu estou esperando nisso, pedindo até misericordiosamente isso, né? E isso vai vir de Deus. Deus vai realmente agindo, né? Inclusive nas coisas desagradáveis, né? Que para nós pode não ser uma coisa boa, mas é perfeito, vem de Deus. E realmente nós cremos nisso, a Bíblia fala disso o tempo inteiro. Eu já falei disso em umas 4 pregações dessa aqui, durante esse tempo da pandemia. E a gente precisa realmente crer nisso. Há um texto que Deus sempre assume, né, essa posição de controle e de comando. Lá em Deuteronômio 8:2 ele diz assim, olha, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus não coloca a culpa em Moisés, ele fala assim, eu que estou conduzindo. Moisés é apenas um instrumento. Há 40 anos aí, eu estou conduzindo para provar, para humilhar, para saber o que vocês vão fazer em relação aos meus mandamentos. No mesmo capítulo 8 do Deuteronômio, ele continua dizendo que no deserto Deus te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, novamente, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua dizendo, em Juízes 3:1, também esse reconhecimento, são essas nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Aqui a gente já vê a causa secundária. Deus ia provar, mas Deus não ia provar de uma forma direta. Ele ia usar o quê? Aquelas nações. São as causas secundárias do dia a dia. E aí nós entramos num ponto muito importante que está aqui no verso 13, que diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Isso também é absolutamente certo, a Bíblia fala claramente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sobre o fato de Deus não atacar diretamente, agredir diretamente a liberdade do homem, levando ou conduzindo ele principalmente para algo que é contrário à natureza santa dele. E geralmente, quando o homem, quando as coisas más acontecem, os pecados acontecem, as malignidades acontecem, há 3 causas secundárias que geralmente estão no páreo, que geralmente estão influenciando. Às vezes juntas, às vezes 2 delas, às vezes 1 delas, enfim. Né? E a Bíblia nos fala, inclusive Tiago fala de todas as 3, né? Causas secundárias que conduzem as pessoas ao mal. O primeiro delas é a carne. Verso 14 e 15 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E lá no capítulo 4, verso 1, Tiago reafirma isso. Ele fala assim, de onde procedem as guerras e contendas? Não é de Deus. Ele vai dizer que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O prazer do poder, o prazer do sexo, o prazer... Enfim, as pessoas vão se movendo, o que vai me realizar, o que vai me fazer sentir bem. E a gente tem visto isso publicamente, políticos, pobres, ricos, governantes, enfim, pessoas que se movem baseado naquilo que eles pensam, que acham que os satisfazem. Então, a própria natureza pecaminosa do homem o atrai, o seduz, o leva a coisas horríveis. Eu não sei, né? A gente tem visto tantas acusações contra países, contra governantes. Não sabemos o quanto que essas pessoas fizeram isso propositalmente, mas o fato é que, de alguma forma, isso tudo, todo esse mal que a gente vê, sim, tem a ver com o homem, com a sua própria natureza pecaminosa. Mas também tem a ver com o mundo. Se você ler o verso 4 do capítulo 4, diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, não tenham dúvida. Muito do que acontece, se não
tudo ou quase tudo, tem a ver com esse sistema corrompido de vida, de maneira de viver, de vã maneira de viver, que só vai trazendo mais consequências e mais consequências. As pessoas tentam mudar ideologia política, tentam mudar de governante, mas não muda a maneira de enxergar a vida, não muda a maneira de viver a vida. Esse mundo que a gente fala, esse sistema, esses valores, tudo que hoje permeia, influencia e conforma as pessoas, né, e vão levando-as a situações e a comportamentos completamente terríveis, né, como temos visto hoje, coisas que a Bíblia condena como pecado, hoje a lei de muitos países defende como direito, como quase que dever, né? Quase que como dever aquilo dali. Enfim, esse é o mundo que a gente vive. E não tenho dúvida, meus irmãos, que muito do que o mundo está colhendo é que foi semeado pelo próprio homem, pelo próprio mundo. A Bíblia é muito clara. Não os homens de Deus, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está na palavra. Mas a terceira causa secundária, muito importante, que a gente não pode desconsiderar, é o diabo. Capítulo 4, verso 7 de Tiago vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o diabo, ele está em derredor, o mundo jaz do maligno, ele influencia, e as pessoas que trocam essa ordem, ao invés de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, faz o contrário, se sujeitam ao diabo e resistem a Deus, elas estão cooperando com Satanás, com o reino, com o império das trevas. E não temos dúvida que nesse tempo de pandemia, Satanás também está operando, não tenho dúvida disso. Deus está operando, Satanás está operando. A diferença é a finalidade de cada um, e nós vamos entrar nesse ponto agora, ainda a nível de introdução, porque o verso 3 e 4 vai dizer assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança terá ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Satanás não quer que você seja perfeito nem íntegro. Satanás não quer que você se pareça com Cristo. Satanás não quer que você se aproxime de Deus, tenha uma vida que glorifique a Deus. Então, ele usa tudo que ele puder para destruir você, seu caráter, sua família, os valores, um país inteiro, uma igreja inteira. Mas Deus, quando age no meio da provação, Ele age com o objetivo de trazer crescimento espiritual, de trazer santificação, de trazer comunhão com Ele, de trazer transformação, né? Deus mesmo disse isso, não tem mais. Aliás, Moisés disse, falando em nome do Senhor: Deus veio para vos provar, para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, a aprovação, quando vem da parte de Deus, não é para nos levar ao pecado, é o contrário, para não pecarmos. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus, de vez em quando, dá um sacode no mundo, dá um sacode na humanidade, numa família, numa igreja, num pastor, num presidente, num juiz, em quem Ele quiser, numa nação. Ele vai para ver se esse povo acorda, para ver se a gente acorda, para ver se a gente, estou no caminho errado, vou endireitar as minhas veredas. Eu tenho tido o privilégio de ligar para muitas famílias e fazer visitas online e tal. E várias delas, muitas delas têm dito assim: não, eu creio que ao final dessa pandemia nós vamos ter um mundo melhor, ou nós vamos ter uma família melhor, ou vamos ter uma igreja melhor, enfim. Mas assim, há uma expectativa de que as pessoas melhorem, que as pessoas ponham a mão na consciência e falam: não dá para viver como a gente está vivendo. Há até mesmo gente que não conhece a Deus, que não teme ao Senhor, mas tem esse desejo, essa esperança, né? E, de fato, esperamos também isso, né? Embora a gente saiba que nem todos, né? Muitos vão terminar muito pior do que começou. Mas, de fato, Deus tem interesse em promover o nosso aperfeiçoamento. Então, por mais dolorosa que seja a prova, pode ser uma grande bênção passar por ela, porque podemos crescer espiritualmente, tendo nosso caráter mais transformado à semelhança de Cristo. É um texto que eu não canso de citar nas minhas pregações, que é Romanos 8, verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, predestinação não tem a ver só com salvação, tem a ver com santificação, tem a ver com
um destino de vida, como Deus quer que eu seja, onde Ele está me levando, o que Ele está me levando a ser. Então, em meio à provação, nossa fé pode ser depurada, nossas raízes aprofundadas, nosso amor ao próximo renovado e nossa intimidade com Cristo aumentada. Então, eu queria que você pensasse nisso, quando falasse de provação, na natureza da provação, na origem da provação e na finalidade da provação, para que você possa, com o discernimento do Espírito Santo de Deus, entender o que Deus está fazendo, qual o seu papel, o que mais está acontecendo, e aí você poder, com mais sabedoria, passar pela provação. Bom, essa introdução toda que eu fiz diz respeito a todas as mensagens que eu vou pregar até o final de maio. Espero que você possa guardar no seu coração. Mas eu quero agora me deter especialmente nessa questão de ser provado e aprovado na fé. Como nós somos provados e aprovados na fé? Qual é a melhor forma de passar pela aprovação da fé? E eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, eu creio que nós devemos passar e podemos passar e somos aprovados quando passamos pela aprovação na fé com alegria. Claro, eu não estou dizendo, irmãos, que a gente vai ficar o tempo inteiro rindo. Muito pelo contrário, a Bíblia nos convida a quebrantamento, a choro, a arrependimento, mas o arrependimento que vai nos levar também à alegria. E é isso que o texto diz aqui de cara. Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu falei no vídeo que eu gravei essa semana e repito aqui, eu não sou esportista, como muitos irmãos aqui da igreja, não aprecio muito ver lutas de MMA, mas às vezes a gente vê uns negócios, né? Às vezes o Gabriel coloca lá, e eu fico assim assustado, né? Admirado, maravilhado mesmo, com que os camaradas, eles sabem que estão indo para um ringue, que eles vão ser quebrados, tudo vai sair com o nariz quebrado, a orelha quebrada, ou cortada, enfim. Eles não sabem se eles vão nocautear ou se eles vão sair nocauteados. Mas eu nunca vi um lutador de MMA durante o período de preparação, e quanto mais chega a hora da prova, ai meu Deus, eu estou indo para o ringue, eu estou indo para a prova, eu estou indo para a luta, ai meu pai, eu vou quebrar minha... Eles falam, eu estou indo para a luta, eu estou indo para o ringue, e parece que quanto maior o adversário, mais animado. Parece que quanto mais duro a luta, mais eles estão fervorosos naquela luta. E assim como a gente vê em outros esportes, né, nos jogos de futebol, de basquete, enfim, parece que quanto mais difícil o jogo, melhor, né? Poxa, esse vai ser um jogaço, esse está sendo um jogaço, ou esse foi um jogaço. É um negócio assim extraordinário, irmãos. E esses camaradas têm toda essa alegria, esse entusiasmo, por motivos, né, alguns podem ser até interessantes, outros nem tanto, né, alguns são até questionáveis, alguns meramente por fama, vaidade, outros por poder, dinheiro, mulher, sei lá o que eles vão conquistar com aquilo tudo. Mas a Bíblia nos diz que nós, como cristãos, na arena, né, no ringue da vida cristã, da luta cristã, dessa vida terrena, nós devemos ter muito mais alegria, aliás, motivo de toda alegria, passar por essas lutas, até porque a gente não luta contra o campeão, contra o vencedor, a gente luta ao lado dele, a gente luta junto com ele, e ele luta conosco, ele luta por nós. Meus amados e queridos irmãos, Paulo entendeu isso, Pedro entendeu isso. Olha o que Paulo diz: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei estar humilhado, honrado, em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo está comigo, a luta está boa, e Ele está junto comigo, eu estou nele, eu posso tudo, posso inclusive estar contente. Pedro falou a mesma coisa em outras palavras, 1 de Pedro 4, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso é tremendo, especialmente se passamos por provação, por estarmos fazendo a coisa certa, glorificando a Deus, obediência a Deus, andando de acordo com a orientação de Deus, repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Então, no meio da prova, podemos experimentar grande alegria e felicidade. Isso é simplesmente extraordinário.
E quando a gente consegue entender e experimentar isso, isso muda a maneira da gente enfrentar a vida, enfrentar a pandemia, enfrentar qualquer outra situação dolorosa em nossas vidas. Eu sei que isso é um milagre de Deus, viu? É com Deus, é você e Deus. Mas é possível e Deus está querendo fazer isso. Deus não quer que você receba alegria quando acabar a pandemia. Deus quer que você seja alegre agora. Que você se renove agora, que a sua família tenha muita alegria. Que todos nós tenhamos bastante alegria. Mas, em segundo lugar, para sermos provados e aprovados na fé, é bom que sejamos perseverantes. Então, passemos pela prova com perseverança. Está aqui, nós já lemos no verso 12, especialmente, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aqui, está na cara que ele coloca uma esperança que vai além da terrestre. Não é uma esperança que vai para o próximo mês de maio, junho, acabou, tal. Não, é uma esperança que transcende tudo que a gente pode imaginar. E voltando novamente ao apóstolo Pedro, no mesmo capítulo 4, ele também fala sobre isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Estranho não. Essa é uma palavra que eu usei muito na pandemia, está tudo tão estranho, Aí depois que eu li esse texto, eu parei de usar. Falei, tá bom, Senhor, está estranho, mas é do Senhor, glória a Deus, vamos para frente. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, e de fato está acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Você já parou para pensar o quanto que Cristo sofre? Com toda a dor, Deus é um Deus solidário, empático, e não tenha dúvidas que Deus tem tristeza com tantos sofrimentos, sobretudo com o pecado, com a rebeldia. E aqui Deus convida a ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, porque isso nos dá alegria, e ainda mais, na revelação de sua glória, vós vos alegreis exultando, Então, no dia que Jesus voltar, na glória, nós vamos exultar ainda mais. Quanto mais perseveramos em meio à provação, mais alegria temos. Quanto mais alegria temos, mais perseveramos. É o que nós chamamos de um ciclo glorioso, que só vai crescendo. Em vez daquele ciclo vicioso, que só vai nos deprimindo, nos chateando, nos afastando do Senhor, dos irmãos. Que Deus te ajude a experimentar um ciclo glorioso nesses dias aí, para a honra e glória dEle. Persevere em fidelidade, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem abençoado, uma mulher abençoada, em nome de Jesus. Tais alegria, felicidade e perseverança durante as provações tornam-se ainda mais gigantescas, justamente quando a gente olha para o alvo, para o prêmio. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte: depois que passarmos por todas as provações, porque eu sinto muito te dizer, a pandemia é só um ano, você vai passar por outros até o dia. E eu espero que você passe por muitos, porque é sinal que você vai ter longevidade. Quanto mais velho ficar, mais provação vai passar. Eu estava conversando com uma pessoa de 82 anos, e ele falou assim: pastor Ronildo, eu nunca pensei que eu ia passar por uma provação dessa. Mas, pois é, se você viver mais uns 20, você vai passar por outras, Mas quando acabar todas as provações, quando a gente terminar nossa carreira cristã, quando a arena cristã já estiver sendo fechada, e a gente cruzar a linha da chegada, diz a palavra, que nós vamos receber do próprio Deus a seguinte palavra: aprovado. E ainda vamos receber a coroa da vida. Não um cinturão, não um troféu, não uma taça, mas uma coroa da vida eterna. E isso é maravilhoso, porque a gente sabe que é verdade, e a gente caminha muito mais alegre, motivado e animado, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, que tem abençoado e cuidado de nós e vai nos abençoar. Então, querido, passe pela prova na fé com alegria, com perseverança. Em terceiro lugar, passe com oração. O verso 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Eu queria chamar a atenção para essa ordem aqui: peça a Deus, ou seja, ore, clame,
que você precisa para passar? É mais sabedoria? É mais fé? É ânimo? É quebrantamento? É perdão? Tudo isso passa pela vida de oração. E Tiago nos desafia no versículo 2, vocês não recebem porque vocês não pedem, peçam. Senhor, estou desanimado, Senhor, me dá ânimo. Deus, eu só vou levantar daqui na hora que o Senhor me levantar pelo poder do teu nome. Me anima. Vai para o seu quarto em secreto, já está em isolamento mesmo, já fica lá isolado, até que Deus te levante animado no poder dele, irmãos, isso é bíblico, isso é possível. Não vão brincar com isso não. E capítulo 5 fala muito de oração, né? Ele diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Gente, tem muita gente sofrendo. Vamos orar. E Tiago, no finalzinho do capítulo, ele continua encorajando. Chama os presbíteros da igreja, orem uns pelos outros. Aí ele nos lembra de Elias, aquele camarada, né, bacana, igual o nosso Elias sonoplástico da igreja, cheio de fé, de coragem. E ele fala assim, lembra de Elias? Ele era um homem, cara, Elias tinha muitos problemas, tá? A Bíblia não revela muitos problemas, mas era meio deprimido e tal. Mas aquele camarada, quando orava, Deus levantava, mandava a depressão para o inferno e ele se levantava. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, oração. Não tem como a gente passar por esse tempo sem orar. Se tem uma coisa que Deus quer que todos nós cresçamos nesse tempo e todo o tempo da nossa vida, é na vida de oração. Esperamos muito que você ore. Se não tinha muito tempo, você tem bastante, então vai orar. E se você está sem tempo, é porque você está mal organizado aí. Organiza seu tempo de novo. Eu não vou citar nomes, porque nas visitas online tem muitas revelações, né? Mas eu vi cada pérola, né? Tem uma pessoa, né, que eu acho que representa muitas pessoas, né, querida? Ela deve estar ouvindo e vai lembrar. Ela já virou a noite pelo dia desde que começou a pandemia. Agora ela é, né, noturna. Enfim, só Jesus na causa dela. Estamos orando por você, querida, aí que está lá do áudio, do vídeo, e o vendo. Mas, bom, se for para oração, beleza. Se for passar a noite acordado orando, agora, por favor, passar a noite acordado fazendo o que não deve, cuidado, hein? Vigia, em nome de Jesus. Então, passemos essa prova da nossa fé com alegria, com perseverança, com oração. Em quarto lugar, com mais fé. Porque o verso 6 a 8 diz assim, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A aprovação não vem para destruir a nossa fé, a aprovação vem para nos firmar na fé, para nos ajudar a crescer na fé, para uma fé mais robustecida. A gente está cansado de ouvir falar, mas é bom falar de novo para a gente poder lembrar, não é isso? É igual a questão do exercício físico. Se você passar a pandemia parado, a única coisa que vai crescer é a sua barriga, querido. Mas se você fazer exercício físico, você vai terminar essa pandemia cheia de músculo, saudável. É a mesma coisa na fé. Se você exercitar a sua fé, se você orar por um amigo enfermo, se você precisar sair, falar, Senhor, eu não estou provocando o Senhor, mas eu preciso sair, eu vou sair com fé, que o Senhor vai me levar e vai me trazer, eu não vou pegar coronavírus de jeito nenhum, tenha misericórdia da minha vida, vou em frente. Ou se eu pegar, o Senhor vai me curar, ou se o Senhor me levar, eu vou estar com o Senhor, louvado seja o Senhor, mas com fé. Então, a fé, ela cresce no meio da aprovação, meus irmãos. Uma fé operosa, como descrito no capítulo 2 de Tiago, que eu vou pregar domingo que vem. Uma fé operosa como dos heróis da fé. Fé, querida, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem, Hebreus 11:1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. A gente precisa crer nessa palavra, meus irmãos. Olha, nós precisamos de tanta coisa nessa vida, sabedoria, né? Sensatez e tal, mas presta atenção, a Bíblia não diz que sem sabedoria você não agrada a Deus. Claro que Deus quer que você seja sábio, não estou desprezando a sabedoria, inclusive vou pregar sobre isso, mas eu quero dizer, é chamar a atenção para essa afirmação, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, tem que crer. Há um Deus que está guiando nossas vidas,
Esse Deus responde oração, esse Deus se importa conosco e esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ninguém sai da presença de Deus sem que Ele haja de alguma forma em seu favor. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente ache que Ele está surdo, mesmo que a gente ache que não tem resposta, mas até o não de Deus pode ser às vezes a melhor resposta. Deus trabalha para aqueles que nele confiam, meus irmãos. Então passe pela prova com alegria, com perseverança, passe pela prova com oração, com mais fé. Em quinto lugar, passe pela prova com mansidão. Está aqui na palavra de Deus, verso 19 a 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, eu tenho observado, a gente tem visto inclusive tristemente notícias de muitos lugares do nosso país, alguns estados em particular, tem a violência doméstica, por exemplo, tem crescido durante a pandemia. Pessoas que não sabem conviver, que não sabem ouvir, que estão prontas para falar, mas não estão prontas para ouvir. Eu tenho um amigo que ele mandou uma frase assim, e eu sei que ele, infelizmente, no caso dele era verdade, o amigo não é cristão, infelizmente, ainda. Ele disse assim: rapaz, esse tempo de pandemia, estou descobrindo que minha esposa é até gente boa. Ela não é tão carne de pescoço quanto eu imaginava. Eu falei, está vendo? Então você também não é tão ruim não, mas você precisa ser transformado. Mas eu tenho visto gente que não tem paciência para ouvir. Eu vi um querido irmão e membro dessa igreja dizendo assim, minha esposa fala demais, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais ouvir não, estou na hora de sumir daquela casa. Falei, querida, a Bíblia fala que esteja pronto para ouvir, deixa a mulher de falar, daqui a pouco também ela vai aprender que ela tem que ouvir também, E a gente precisa baixar o facho. A gente é muito brabo, a gente é brabo contra o governo, a gente é brabo contra o cônjuge, contra os filhos, contra o vizinho, As pessoas são muito intolerantes, matam no trânsito porque alguém arranhou o carro, brigam por qualquer coisa, pelo fone que o irmão pegou emprestado, pela vasilha que ficou suja, pela vasilha que ficou limpa, pelo negócio que não achou, pelo que atrasou, e as pessoas às vezes se agridem, fazem tanto mal uma à outra, são tudo menos mansas. E esquece, meus irmãos, daquela bem-aventurança que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Quem herdará a terra não são os loucos, bravos e vamos lá na violência, não, são os mansos, a palavra de Deus, meus irmãos, está na Bíblia. Se alguém supõe ser religioso, isso aqui é uma pancada em todos nós, Porque todos nós achamos bastante, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Queridos, a gente vai falar mais disso no capítulo 3, mas eu não posso deixar de falar agora. Tem gente que é incapaz de dar um soco em alguém, mas tem gente que fere, agride, mata o outro com a língua, mas na língua ele é feroz. Para julgar, vai para o Facebook, xinga todo mundo, quem não gosta, quem pensa diferente dele. Isso não agrada a Deus, isso não é uma boa maneira de passar pela provação. E eu te digo mais, quanto mais bravo você ficar, quanto mais duro, mais rebelde, achando-se o dono da razão, intolerante, talvez a prova na sua vida vai durar mais, até você aprender. Então dá um jeito, fica manso logo. Povo de Deus, vamos ficar todo mundo manso para essa prova passar logo em nome de Jesus. Vamos aquietar no Senhor, vamos aprender, receber o convite de Jesus, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então passe pela prova com alegria, com perseverança, com oração, com fé, com mansidão. Em sexto lugar, com a palavra de Deus. Verso 22 até o verso 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, a palavra de Deus é que nos conduz da melhor maneira pela prova. Até porque a própria palavra de Deus já é provada e já é perfeita. É o que diz lá no Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito, o mesmo caminho da aprovação. E a palavra do Senhor, ela é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E o apóstolo Paulo, aconselhando o seu pupilo na fé, pastorzão Timóteo, ele vai dizer assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o convite de Tiago é mais do que manejar a palavra da verdade. É mais do que conhecer a verdade. Isso é indispensável, ok? Nós precisamos conhecer mais, precisamos ler mais, estudar mais, examinar mais. Mas junto com esse conhecimento precisa de prática, precisa de obediência. O conhecimento, teórico, a informação, a leitura, sem a obediência, sem a prática, faz-nos ficar aleijados, faz-nos ficar deficientes. Se quisermos de fato sermos encontrados não deficientes, aperfeiçoados e íntegros ao final de cada prova, precisamos nos amoldar à palavra, nos submeter cada vez mais à palavra. É isso que ele está falando aqui, usando essas metáforas todas aqui, especialmente essa metáfora do homem que olha no espelho, né? Tem alguns irmãos aqui no templo hoje, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que 9. E todos nós demos uma boa olhada no espelho, né? Eu acho que somente, talvez, muitos não olharam no espelho, que estão assistindo em casa, né? Eu tenho alguns irmãos que me confidenciaram que estão assistindo o culto, assim, eles acordam na hora do culto, assistem na cama, né? De pijama, de cueca, enfim, né? Aquele jeito lá horroroso. Mas tudo bem. Eles nem olham no espelho, mas eu olhei no espelho, mais de uma vez. Você olhou no espelho. Mas eu vou ser sincero para vocês, isso aconteceu quando chegou aqui na igreja, eu fui lá em cima imprimir meu sermão, adivinha o que eu fiz? A última coisa que eu fiz antes de sair de lá? Eu fui no banheiro e dei uma olhadinha no espelho. Aquela máscara tinha me desarrumado o cabelo todo, caindo nos olhos e tal, brincadeira, mas aí eu tirei aquela máscara, joguei lá fora. Então, a gente é assim. E a pessoa que não obedece a palavra é isso. Ele lê a palavra, olha no espelho, já esqueceu. Queridos, a palavra de Deus nos foi dada para ser experimentada, nos alimentar. Irmãos, talvez essa seja uma das razões de tanta imaturidade. A imaturidade, ela vem tanto pela falta do conhecimento, obviamente, mas o conhecimento sem a prática também gera pessoas profundamente imaturas, né? Cabeção conhece tudo, mas não tem o mínimo de sabedoria, porque não sabe o que fazer com aquilo no dia a dia. Então, olha a palavra, cada palavra que você lê, fala: Deus, como eu vou agir diante dessa palavra? O que o Senhor está me conduzindo? O que o Senhor está consertando? Qual a deficiência que o Senhor está mudando na minha vida? Então, passe pela aprovação com fé, passa pela aprovação com perseverança, com oração, com alegria, com mansidão, com a palavra de Deus. E tem 3 outras coisas que eu vou só citar, mas não vou pregar hoje, porque são os meus próximos 3 sermões, ok? Mas está aqui, eu não poderia deixar de falar. Passe pela prova com amor, eu vou falar disso próximo domingo. Passe pela prova com sabedoria, vou falar no dia 17, e com humildade no dia 24. Tá certo? E com esperança no dia 31. Eu quero então concluir esta palavra. Os irmãos vão ter música ainda? Vamos lá. Quero concluir esta palavra, irmãos, me referindo a 2 textos maravilhosos que estão nas Escrituras. Um é Romanos 16:10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Querido, a gente que já é de Jesus sabe disso, mas é bom lembrar, né? Eu e você, sem Cristo, certamente seríamos reprovados. Mas Cristo veio habitar em nós por meio do Espírito Santo, não somente para nos dar a salvação eterna, mas para nos apresentar aprovado diante do Pai. E isso é a vida cristã, isso é a santificação, isso é o processo de crescimento espiritual, do qual a aprovação faz parte. Lá em Isaías nós encontramos: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular,
solidamente assentada. Aquele que crer nela não foge. Você só pode passar pela prova se estiver firmado nessa pedra, nessa rocha, porque essa rocha já foi provada, diz a palavra de Deus. Ela é preciosa, ela é eterna, está eternamente, solidamente assentada. Não há pandemia que a remova do seu lugar. Ela está no trono, ela se chama o Senhor Jesus. E nele nós podemos ser aprovados. Eu sei que a minha fé, a sua, tem sido bastante provada nesses tempos. Mas o objetivo de Deus é que você cresça na fé. É que você cresça nele, que você conheça mais a ele. Não desanime, meus irmãos, não desfaleçam. A atual provação relacionada ao novo coronavírus vai passar. Outras provações virão. Mas perseverem na carreira cristã. Perseverem, meus irmãos, lutando ao lado do vencedor, ao lado do campeão. Não lutem contra ele. No poder de Cristo, seja provado e aprovado em nome de Jesus.